Voltamos à nossa terceira e última mesa do nosso simpósio cardiorrespiratória e UTI. Nessa última mesa falaremos sobre UTI. Doutora Verusca, a nossa moderadora, Verusca Najara. Ela é da Universidade Católica de Brasília, coordenadora do curso de fisioterapia, lá da Universidade Católica, formada pela Universidade Católica. Ela é especialista em terapia intensiva, mestre e doutora em educação física pela Universidade Católica de Brasília e coordenadora do curso de fisioterapia de Brasília, né? Ela não sai da Católica, né? Também teremos aí a presença do Dr. Jonathan Galvão, lá do Hospital de Santa Maria, do Hospital de Anchieta e do Centro Universitário CESP, né? Meu professor, né? Graduado em bacharel em fisioterapia pela Universidade Estadual de Ciências e Saúde de Alagoas, pós-graduado em urgência, emergência, trauma, no modelo residência multiprofissional pela Universidade de Pernambuco, mestrando do programa de pós-graduação em ciência da reabilitação da Universidade de Brasília, atua como fisioterapeuta intensivista no Hospital Anchieta e docente no curso de fisioterapia do Centro Universitário CESP e fisioterapeuta do Hospital de Santa Maria. E por fim, não menos importante, Dr. Celiandro Mazarro, do Hospital Santa Lúcia, trabalha na FACESA, na Unip também, pós-graduação pela Universidade de Marília, especialização em fisioterapia intensiva, mestrado em terapia intensiva, experiência na área de fisioterapia hospitalar e terapia intensiva, professor universitário do curso de fisioterapia da Unip, coordenador do curso de graduação de fisioterapia da FACESA, coordenador da pós-graduação em fisioterapia na unidade de terapia intensiva da Unip, fisioterapeuta intensivista do Hospital Santa Lúcia, né? Doutora Verusca também já foi minha professora, né? Me abandonou, mas enfim, depois eu brigo com ela. Esses são nossos queridos palestrantes, gente. Eu vou só abrir a nossa mesa, transição. Doutora Verusca, a palavra é da senhora e dos doutores. Obrigado desde já pela ajuda de vocês. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite na pessoa do Diego e do CA. Para mim é uma felicidade estar aqui falando para os estudantes do ICESP, de vários estados. Fico feliz de ver a participação de tanta gente aqui nessa sala. Para mim é uma felicidade estar aqui, também por estar falando com um colega, que é o Celiandro, trabalhamos muito juntos, à noitinha. Então, já participamos de outros congressos juntos e sempre é um prazer muito grande estar junto com o Celiandro. E também sou grata pela oportunidade de estar conhecendo o Jonathan, né? Que agora ele está como docente lá no ICESP e a gente vai ter a possibilidade de se aproximar um pouco. Eu vou deixar o Celiandro e o Jonathan se apresentarem, falarem um pouco, mas já vou falando para todo mundo que hoje a gente vai ter uma mesa mais dinâmica, né? Então, eu vou estar direcionando algumas perguntas para o Celiandro e para o Jonas, para eles irem relatando as experiências que eles têm vivido. O Covid, ele tem gerado um quadro clínico novo para todo mundo, onde tudo está sendo baseado em relatos de casos, de experiências, as discussões entre os pares, né? Isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Muito obrigada. Professor Celiandro, tem a palavra. Olá, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente aí ao convite desse grupo aí, fazendo esse evento maravilhoso aí, e também parabenizar aí os palestrantes anteriores que tiveram eu estava até assistindo umas palestras aí, brilhantes, viu? Parabéns aí, a nossa área cada vez melhor em relação à parte científica, embasamento científico, e infelizmente, com esse novo vírus, né, que a gente está aí só desafiando aí as melhoras ao paciente, é um grande desafio todos os dias, quebrando essa parte aí de desafio. É claro que a gente está cada vez aí aparecendo mais, né, na área de saúde, mostrando o nosso trabalho, nosso desempenho, nossos resultados, satisfatórios, inclusive. Isso, assim,
a minha vivência aí é pouco tempo, né, eu sou pouco tempo formado, então, nesse tempo todo aí que eu percorri a minha jornada de trabalho, eu percebi que esse momento é um momento ímpar, é um momento que a gente está apresentando o nosso trabalho e sendo bem valorizado. Eu também agradecer aí à sociedade, a Sobrafir, né, a MIB, né, que também ampara a gente aí em relação aos protocolos. Agora eu vou passar a palavra ao professor Jonathan. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui também nessa live, falar assim, nessa mesa redonda, né? E prazer em conhecer também o doutor Celiandro, a doutora Verusca. Eu não os conhecia, na verdade, até pelo meu sotaque, vocês devem estar notando, eu estou tentando disfarçar um pouquinho o sotaque, mas eu acho que não dá. Não sou de Brasília, estou aqui desde o final de 2017. Cheguei aqui por causa da fisioterapia e a fisioterapia tem me levado cada vez mais longe de casa, tá certo? E tem feito eu conhecer grandes pessoas, estou aqui conhecendo dois grandes profissionais. Brasília tem sido uma experiência incrível, tá certo? Sempre que eu conheço um profissional novo, eu fico impressionado, tá certo? Eu tenho pouco tempo também, tenho 5 anos de formado, mas sempre que eu estou com um plantão com uma pessoa nova, eu fico realmente impressionado com o nível de conhecimento científico e técnico das pessoas daqui, tá certo? Realmente tira a gente da zona de conforto, faz a gente buscar mais e, pegando também as palavras do Dr. Celiandro, esse momento que a gente está vivendo tem sido meio que um sacode também, para a gente acordar para muitas coisas, certo? Às vezes, na rotina, diariamente, a gente acaba até com a questão de precaução padrão, com precaução de gotículas, aerossóis, a gente fica um pouco mais despreocupado, não vê nada acontecendo, né? E aí a gente acorda para o quanto o ambiente que a gente está é sério, tá certo? E a gente precisa estar sempre se renovando. E aí acredito que todos nós fisioterapeutas estamos aí tendo um processo de reciclagem que com certeza vai também engrandecer mais a nossa profissão. Realmente a valorização que a gente tem visto tem sido grande, tá certo? E é isso, agradeço a vocês, espero que seja um momento aí bem proveitoso para todos nós, agora essa live. Então vamos lá, Jonas, quando o Celiandro falou que ele tem pouco tempo de formado, pode juntar os anos que eu tenho com o que você tem. Tá? Ele só tem essa cara de novo, tá? Então vamos lá. Viu, Verusca, não se esqueça, nós estamos no nível nacional aqui, ou até internacional. Okay. Então vamos lá. Bom, gente, como a gente conversou inicialmente, né, o volume de publicações que tem saído com relação ao Covid-19 vem crescendo diariamente, e muitas dessas publicações estão relacionadas a esses relatos, estudos de caso, né? Então, provavelmente, as coisas que a gente conversar hoje aqui, talvez amanhã haja já uma mudança, né? Principalmente porque os estudos que estão sendo publicados, eles têm limitações metodológicas muito importantes em alguns deles, né? Uma publicação que chama bastante atenção foi a publicação do professor Gattinoni, né? Que ele, na área da terapia intensiva, é bem respeitado, e ele foi o primeiro a falar com relação às questões dos fenótipos, né? Onde ele diferenciava o fenótipo low e o fenótipo high, né? Com relação ao comprometimento. O professor Jonathan deu uma caída, já volta. E depois já saiu uma nova publicação, um novo editorial, né? Já mudando essa forma de ver os fenótipos. E eu queria ver com relação ao Celiandro, qual que é o público que está chegando lá na UTI que você está trabalhando? Vai ser aquele paciente mais com fenótipo 1, que antes era o low, né, o fenótipo L, ou está vindo mais aquele paciente já mais comprometido, numa fase mais tardia, já com um fenótipo mais voltado para o tipo 2, ou que antes a gente chamava do fenótipo H? Olha, professora, a questão desses fenótipos, né, o que está mais sendo admitido na UTI hoje é o low, né? Então, é aqueles pacientes que estão, assim, com uma
queda da oxigenação, mas não tem aqueles sinais e sintomas de falta de ar, né? Mas o que acontece é pela tomografia, que é observado, e PCR, né, elevado. Então, normalmente, esses pacientes daí, até fazer o teste, tem o teste rápido, né, pode ser que esteja negativo nos primeiros testes rápidos, mas pode ser que ele evolua com positivo, como o SWAB, né, o teste de SWAB é o mais fidedigno ainda para identificar o diagnóstico do COVID. Então, esses pacientes, normalmente, eles ficam admitidos, nós temos um score, né, do COVID. Então, normalmente, esses pacientes que têm a alteração na PCR e alteração também no TC, né, de tórax, que é a tomografia de tórax, são admitidos, né, e, consequentemente, também com uma insuficiência respiratória leve, vamos dizer assim, moderada, né, eles são admitidos mesmo se o diagnóstico não for negativo, aquele diagnóstico rápido, né? Aí eles ficam ou no ambiente da enfermaria ou já na UTI, dependendo do caso. Se for uma insuficiência respiratória um pouquinho mais elevada, que traz aí a necessidade de uma assistência ventilatória, já ficam na UTI, tá? Então, uma novidade. No começo, a gente até não tinha esse score de COVID, como que a gente vai admitir esses pacientes. Muitas vezes, o paciente já estava gripado, né, e achava que era o COVID. Então, nós montamos um score, tem os pontos, né, uma escala aí de pontuação, para que é admitido o paciente, para que seja internado esse paciente. E outros que não têm essa pontuação, eles são liberados até tiver sinais e sintomas referente aí ao coronavírus. Ótimo. Professor Jonas, você tem a experiência tanto do hospital privado, né, que é uma outra realidade, quanto do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Como que está sendo esse paciente que está chegando lá no SUS? Ele está chegando também já com esse fenótipo o tipo 1, mais brando, ou você está pegando mais aquele paciente já que demora um certo tempo para chegar até a unidade de terapia intensiva? Ok, doutora Velusca. Peço desculpas rapidamente aqui, passei uns 3 segundos off, eu fui desligar o microfone e acabei clicando em sair, perdão. Então, primeiro, fazer uma ênfase aqui, a gente não sabe se temos também pessoas fora do Distrito Federal, provavelmente, tá certo? E a nossa realidade aqui, Distrito Federal, se vocês pesquisarem aí, colocarem, tem uma atualização aí 24 horas de quantidade de casos positivos, de óbitos, e nós aqui no Distrito Federal estamos entre os 7 últimos, tá? Na posição, tá certo? Então, 77 óbitos hoje, tá certo? Registrados. Então, já indica, tá certo, que o perfil H, tá certo? Realmente tem sido pouco no contexto geral, tá certo? E realmente fazendo aí as palavras do doutor Celiandro, tanto no contexto público quanto no privado, a gente tem visto mais o low, tá certo? Com algumas diferenças. Então, vamos supor, primeiro pegando aqui o caso público, tá certo? Lá no Hospital Regional de Santa Maria, eu estou especificamente no pronto-socorro COVID, tá certo? Então, a gente admite casos gripais. Então, vai chegar o paciente que pode estar interrogado influenza, está interrogado H1N1, até dengue mesmo também, e ele fica lá para uma triagem, para fazer o SWAB, para fazer uma TC de tórax, tá certo? Para a gente poder conduzi-lo. Então, por ser um ambiente de pronto-socorro, se o paciente for evoluir para o RAI, que é o que acontece, o perfil não é estático, tá certo? A doença vai progredindo e pode melhorar ou pode evoluir. Então, ou isso vai ocorrer no encaminhamento dele para outro local, ou então vai acontecer o mais breve possível. Eu acredito que poucos estão evoluindo para o perfil H, do fenótipo H, porque muitos desses pacientes, depois de um dia em observação, estão recebendo alta, tá certo? Para casa, para serem observados. Poucos casos, tá certo? Inclusive, alguns até que chegaram pela porta de entrada de emergência, mas tinham plano, foram conduzidos para o hospital particular. E aí o prognóstico,
quem vai saber mesmo são os nossos amigos que estão lá nessas UTIs. Quanto à UTI do Anchieta, tá certo? A gente tem um perfil, assim, bem diversificado de pacientes, tá certo? Inclusive, chegando muitos pacientes com mais graves, mas que com outras comorbidades, tá certo? Inclusive, pacientes em cuidados paliativos, alguns estavam em casa, em home care, tá certo? A gente tem um caso de um óbito que foi de uma paciente bem idosa, que já estava em cuidados em home care e, então, foi para a UTI, devido... e aí, confirmou o COVID positivo, tá certo? E aí, fica mais difícil falar se essa paciente começou com perfil low, tá certo? A gente, quando foi ter acesso à tomografia de tórax, já era uma tomografia bem comprometida. E aconteceu também, vocês disseram que no Hospital Anchieta, desde que começou essa onda, tá certo? Essa pandemia, eu acho que fiz 4 ou 5 plantões, um único plantão especificamente reservado para os Covid, que até como forma de proteger a equipe, a gente tem separado profissionais, tá certo? Para ficar só com os pacientes Covid e poder evitar que espalhe contaminação. Então, nesse momento, tá certo? Eu lembro que foram 10 pacientes, só essa paciente que foi a óbito que era paciente que estava no perfil no final tipo H, tá certo? Todos os outros, inclusive muitos já sem carga viral, só no período de recuperação mesmo, a enfermaria. Inclusive, a gente saía da UTI para atender no que seria uma enfermaria, tá certo? Entendo, obrigada. Celiandro, esses pacientes, você me falou, relatou que está tendo mais um perfil low. Vocês estão fazendo intubação precoce ou está esperando esse paciente ter essa evolução? Como que está sendo essa conduta? Bom, eu até vou ilustrar aqui o nosso protocolo. Nós estamos seguindo o protocolo da AMIB, né, que é um protocolo de oxigenoterapia. Normalmente, quando o paciente é admitido, a gente coleta a gasometria dele e observa se o PO2 está acima de 75, né, a gente coloca aí um catéter nasal com um fluxo de baixo fluxo, né, e a gente observa a saturação. Se tem a queda de saturação abaixo de 94, a gente já entra com uma máscara de Venturi, né, então em alto fluxo. E, normalmente, se esse paciente tiver uma coleta de PO2 de 63 a 75, a gente já entra com uma máscara de Venturi, né, seguindo o protocolo. Mesmo assim, tem a queda de saturação, aí a gente tem uma interação da equipe médica para realizar a intubação desse paciente. Então, assim, claro que a gente vai seguir os parâmetros da gasometria consecutivo aos sinais e sintomas do paciente. Normalmente, aquele paciente é o low, ele tem uma queda de oxigenação, mas não tem sinais e sintomas de insuficiência respiratória. Então, a gente já introduz o catéter nasal ou a máscara de Venturi, vai depender o parâmetro do PO2, e a gente vai ficar em observação. Tá? Essa intubação precoce é muito relativo para cada paciente. Tem paciente que já chega lá com RAID mesmo, o tipo 2, e aí você pega aí o raio-x já todo infiltrado bilateral, né? Então, aí, nesses casos, já é intubação precoce mesmo, mas é mais no high do que no low. O low a gente entrando com uma oxigenoterapia, né? Como a palestra anterior falou, né, o grande desafio do fisioterapeuta é trabalhar a musculatura respiratória desses pacientes, também tem que tomar esses devidos cuidados, né, porque não exagerar muito, porque senão vai gastar muita energia, principalmente se for de POC, né. Então, vai depender das comorbidades de cada paciente. Cada caso é um caso que a gente tem que estudar detalhadamente. Ótimo. Professor Jonathan, tem se preconizado a fazer a ventilação protetora desses pacientes, né? Mas Gattinoni, ele falou que quando é o tipo 1, o low, né? Você pode ventilar até um volume corrente um pouco maior, de 7 a 8 ml por quilo de peso, né? Ideal.
Mas a gente já tem visto já alguns relatos que recomendam ventilação protetora para todo mundo, de 6 ml por quilo de peso, pois pode acontecer desses pacientes já começarem a evoluir por fenótipo tipo 2. Qual que tem sido a sua prática? Todo mundo com ventilação protetora? Ok, doutora Velusca. Então, é importante, primeiro, a gente saber, mais uma vez, a natureza instável da evolução do COVID, tá certo? Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente com causar lesão pulmonar. E os pacientes que estão no low, tá certo? No fenótipo low, eles às vezes enganam a gente. Primeiro, a hipoxemia, que é silenciosa, tá certo? Muitas vezes o paciente apresentar dispneia justamente por essa complacência aí quase normal, tá bem? E o que eu tenho utilizado, tá certo? E o que a nossa equipe prefere é utilizar um volume corrente mais baixo, 4 a 6 ml por quilograma. De fato, até 8, a gente escuta citar até 9, tá certo? Pode ser aceitável. A gente até percebe assim na prática que às vezes é difícil fugir do volume corrente alto em certos pacientes, principalmente se eles estão com drive, tá bem? E aí, até inclusive em relação a modo ventilatório, se a gente vai querer estar monitorizando mais de hipertensão mecânica, utilizar o modo VCV, o PCV vai depender também disso. Então, preferencialmente, tá certo? Também já há relatos que, de fato, você pode, mesmo paciente espontâneo, tá certo? O fato dele estar numa frequência respiratória mais alta, com um drive elevado, ele está causando uma autolesão pulmonar, tá certo? Então, é uma questão que leva a gente a pensar em não protelar, tá certo? A intubação, às vezes a gente quer procurar medidas, tá certo? Para não intubar o paciente. Então, como o doutor Celiandro falou, caso a caso, certo? Mas uma vez em ventilação mecânica, se a gente pode fazer a ventilação protetora, mantendo a boa oxigenação e o adequado nível de PCO2, por que não? Certo? Então, acredito que a gente tem que seguir essa linha de ser menos invasivo e o mais protetor possível. Ok. Então, já que a gente entrou já na parte de ventilação, vamos falar um pouquinho também da intubação. Celiandro, como que tem sido a vivência lá da intubação? A gente já sabe a importância fundamental dos EPIs. O pessoal lá de Manaus, eles começaram criando alguns dispositivos tentando minimizar essa contaminação nesse procedimento, a tenda, já tem artigos demonstrando a caixa de acrílico. Como que vocês têm lidado com isso lá no hospital? Aproveitando aqui um momento, eu vou até colocar alguns slides aqui. Vou ver se eu consigo achar aqui, rapidinho. Tela inteira. Será que eles liberaram aqui para mim? Não. Só deixa eu tentar aqui abrir a minha... acho que eu achei aqui, só um pouquinho. Pronto, achei. Então, estão enxergando aí? Sim. Então, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui os parâmetros que nós utilizamos no setor nosso de UTI. Né? Então, estão conseguindo enxergar? Eu não estou vendo aqui muito bem. Professora Verusca. Oi, só está aparecendo a sua tela, a sua foto. Está com uma apresentação Celiandro e a sua foto. Tá, não, então não está conseguindo abrir. Então, deixa eu sair daqui. Bom, a gente usa aqueles parâmetros, né? Não está conseguindo abrir. A tela toda? Então tá bom. Vamos lá. Tela toda. Parar. Deixa eu tentar aqui, tela toda. Aí abrir a janela. Compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que agora... não está dando certo, não. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa reunião aqui. Então, na verdade, a gente usa todos aqueles parâmetros, aquele macacão, né, que esquenta demais para a gente, é bem desconfortável, já vou falando aí, porque é impressionante, mas, assim, a vivência é um equipamento de proteção individual para nos proteger contra o vírus, né. Usamos também aquele
a máscara N95, usamos outra máscara por cima dela para até aumentar a durabilidade dessa máscara durante o plantão, e usamos aquele protetor de face, né? E o óculos junto. Então você vê que a gente está bem paramentado. E até 2 luvas, uma em cima da outra, para nós termos um ritual de paramentar e desparamentar, né? Então esse ritual tem que seguir a linha para não ser contaminado. Então é um grande desafio nosso hoje em dia, quando nós estamos aí na área do Covid. O que acontece? Durante a intubação, são preparados 3 profissionais da área de saúde, uma equipe, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um médico, tá? Então, só fica esses 3 no comando, tá? Então, o fisioterapeuta, ele vai cuidar da assistência ventilatória. O médico, ele vai dar as coordenadas, né, para, tipo, um maestro, para controlar as drogas vasoativas, a sedação e até o curare, né? Então, a curarização para evitar a tosse, porque o nosso grande medo ali no momento, né, é o aerossol. Então, soltou o aerossol ali, a gente tá bem preocupado. Então, a grande preocupação é o momento do aerossol. Então, esse paciente, ele fica com uma máscara de Ventura, uma máscara de oxigênio, até o momento que ele perde o drive respiratório, a intubação tem que ser rápida, inclusive para ventilar o paciente manualmente com AMBU, a gente não ventila, já só ligamos no oxigênio, na rede de oxigênio, deixamos de 4 a 6 litros para inflar aquele reservatório de oxigênio. Então tem que manter inflado, mas não realizamos a manobra de AMBU, né, a manobra de ventilação manual. Deixamos só ligado. E aí tem que ser um momento rápido e ágil para ocorrer a intubação rapidamente e clipar o tubo e inflar o cuff. Então, você percebe que todo momento a gente está preocupado com aerosol, né? Todo momento. E aí, nesse momento também que a gente está com o AMBU, a gente coloca aquele filtro chamado HME, né? Que é o filtro que tem uma barreira que bloqueia os micro-organismos invasores, como bactérias, vírus, né? A gente usa muito na ventilação mecânica. E também a gente acopla, junto com esse filtro, aquele sistema de aspiração fechada. Então, para vocês terem uma ideia, a grande preocupação nossa para não soltar esse aerossol durante a intubação, que é um desafio fenomenal. Tem que ter uma concentração, tem que ter uma agilidade. Nós temos até tutoriais para treinamento disso, né? Para fazer um momento aí essa situação, para ter uma situação assim, não tão constrangedora, soltando aerossol. Aí clipa o ventilador, né, clipa o tubo orotraqueal, e aí é conectado diretamente no ventilador, junto com o aspirador, o sistema de aspiração fechada e o filtro. Nesse momento, aí que está, né, a ausculta, né? Será que vai auscultar? Quem não tem o capnógrafo, né? Porque muitos hospitais pode ser que não tem. A gente sabe a nossa realidade. E aí, o que nós vamos fazer? Vai auscultar ou não? Então, assim, primeiramente, a gente, se não tiver o capnógrafo, a gente tem aquela técnica que vê embaçar, né, o tubinho, mas não é tão fidedigno como uma ausculta. A gente vai ter que auscultar. Primeiro a região epigástrica, depois a base esquerda e base direita, para ver se realmente esse tubo foi posicionado no local exato, que é na traqueia, e não no esôfago. Então, essa é a prioridade nossa, né? Então, para você ver a preocupação nossa para não se contaminar também durante a intubação. É um ritual totalmente diferente de uma intubação convencional, né, que não tem nada dessa preocupação, apesar que isso é bom a gente refletir, né, porque nós temos a tuberculose também, que ela é viral e pode, né, então é uma coisa para a gente refletir com outras doenças infecto-contagiosas contaminada por aerossol, né. Então, essa a nossa rotina lá. Um grande desafio nosso é evitar, né, fazer rapidamente a intubação e evitar a contaminação dos profissionais que estão envolvidos aí no ambiente. Me permita aqui só mostrar um artigo que vai de linha de encontro a isso que o professor Celiandro está falando, e que é muito importante para a gente
ver a importância dos EPIs. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim? Sim, sim. Então, esse aqui é um artigo de 2020, né? Publicado agora no mês de abril, que eles fizeram o quê? Uma simulação. Colocaram um boneco, né? Que ia simular duas tosses durante o procedimento de intubação. E aí tinha um composto que era fluorescente sensível à luz ultravioleta. Então, os profissionais paramentados, né, fizeram todo o procedimento padrão de intubação, e aí depois passavam por essa luz para ver a contaminação. Então, assim, ó, aqui tem deixa eu colocar um laser point aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, profissional com o face shield, né, com a máscara, e os pontinhos de contaminação. Essa aqui estava sem touca de proteção do cabelo, olha a quantidade de pontinhos no cabelo, na orelha. Então, os locais de contaminação foram aqueles que estavam descobertos, né? Então, cabelo, a touca não estava cobrindo a orelha, pescoço, isso aqui vai tudo para casa, né? Então, a importância desses EPIs, inclusive desse capote que cubra, de fato, todo o pescoço, que é o macacão que o professor Ciliandro falou, né? Então, só para ilustrar melhor para quem está vendo. Queria perguntar, pode ser tanto para o Ciliandro quanto para o professor Jonas, se vocês falarem a realidade de vocês. Está tendo time de intubação com anestesista para acelerar esse processo de intubação na realidade de vocês? Ou vai ser aquele fisioterapeuta, aquele médico que está de plantão mesmo? Me permita iniciar aqui. Primeiro, de fato, eu vou dizer, a gente procurar na literatura, a gente vai ver até indicação de apenas 2 profissionais na intubação no caso do COVID. A gente conta, tem que ser uma pessoa bem habilidosa para manejar muitas coisas. E aí, 3 é o ideal, certo? Médico, fisioterapeuta e enfermeiro. A gente também está tendo situações de ter 4 pessoas, tá certo? 4 pessoas, incluindo um técnico de enfermagem. Então, acrescentar essa informação, tá certo? E em relação a ter uma equipe específica, de fato, não, tá certo? O que a gente tem, tá certo? Pelo menos a nível do PS Covid de Santa Maria, que a gente tem uma equipe que foi contratada para estar na linha de frente, tá certo? E a gente tem passado por treinamentos constantes, intensivos, tá certo? Todo dia pinga lá no meu e-mail novo vídeo, novo tutorial de como lidar com determinada situação, reanimação em prono, extubação, intubação. Então, a gente está sendo preparado para estar no front, e aí o que tem sido especificado é a equipe mínima, máxima, na verdade, não é mínima, máxima, vai estar dentro do box. Não é intubação como a gente costuma fazer, às vezes o paciente está do lado de outro paciente, precisa ser intubado e intuba lá mesmo. Não, a gente tem um box específico só para a intubação, 2, na verdade, que está sempre já equipado com todo o equipamento que possa ser necessário. E só acrescentando também, o Dr. Ciliandro falou muito bem de como é todo o processo da intubação, tá certo? E falando assim, talvez não dê a entender, talvez a quem está ouvindo, mas não está na prática, tá certo? Mudou muita coisa na nossa rotina, tá certo? A gente precisou ser muito mais ágil, a tomada de decisão é muito mais rápida, porque imagine que a gente não pode estar ventilando o paciente, então a gente faz só aquela oxigenação passiva, deixando o oxigênio fluir, e no momento em que a intubação aparentemente bem sucedida ocorre, a retirada lá do fio guia, evitando liberar aerossol enquanto faz o campeamento do tubo, tudo isso é, assim, novidade para a gente, coisas que a gente, no caso, clampear um tubo era o que a gente fazia, por exemplo, no paciente que estava com SARA e a gente precisava fazer uma mudança de um ventilador para outro e não queria desrecrutar. E agora a gente está vendo essas práticas para evitar a aerosolização, certo? E tem a outra questão que eu ia comentar aqui, na verdade, exatamente sobre a questão do filtro. A gente preparar todo o equipamento antes, tá certo? Antes que a gente pedia, cadê filtro, cadê circuito? Na verdade, tem que estar tudo bem organizado, então, exigiu da gente ser mais técnico e mais ágil na tomada de decisão. Aproveitando aí o gancho aí do professor Jonathan,
nós estamos usando agora também o EPA, né, o filtro EPA, que é no ramo expiratório. Olha a preocupação que nós estamos, é evitar realmente sair mesmo com o filtro HME que está no tubo Y, a gente tem o ramo expiratório que a gente coloca o EPA para evitar realmente sair essas gotículas, né? Então, a grande preocupação, e inclusive até o professor doutor Marcelo Beraldo, ele já publicou até do filtro EPA, né, um artigo, ele é fidedigno mesmo, evita mesmo sair esses aerossóis aí do ventilador, a gente não percebe, mas nós temos uma válvula expiratória no ventilador que sai toda a exalação de ar do paciente, e com esse filtro EPA, evita essa saída de ar. Só mais um gancho que eu também iria falar em relação à ausculta, né? Essa questão é bem polêmica, tá certo? E, de fato, não tem como. Para poder ser fidedigno mesmo, agudamente, ali na hora, a gente precisa da ausculta. De fato, o estetoscópio não tem sido recomendado nesses tempos de Covid. Então, bom, o que é que eu uso de rotina nessa situação? Primeiro, a gente quer saber se, claro, se está mesmo na traqueia e não no esôfago é a primeira questão mais importante, mas uma coisa que eu observo é primeiro a rima, tá certo? Se visualmente aparenta estar muito enterrado, tá certo? Então, aí a gente já pensa, vamos tracionar um pouquinho antes mesmo de insuflar, tá certo? E além da questão da rima, aí a gente já visualiza a expansibilidade torácica, a paciente lá com peito desnudo, observar a expansão. E em casos de intubação seletiva, é nítido que o geral direito, tá certo, vai expandir mais do que o esquerdo, certo? Que é para onde cai lá nosso tubo. E o volume corrente eu não considero, seria uma opção também, né? Ver o volume corrente no ventilador, e aí não é tão fidedigno. Se cair no estômago, pode estar ventilando alguma coisa lá, porque você manda a pressão vai ter que sair para algum lugar, vai sair de volta e vai mostrar um volume corrente lá. E a questão é do paciente com comprometimentos unilaterais. Então, se por acaso caiu no pulmão direito, e ele tem uma boa complacência, pode estar lá mostrando aquele volume corrente de 350, 400, e a gente se enganar, certo? Então, a princípio, observar a expansibilidade torácica é bem importante e pedir imediatamente o raio-x. Pede o raio-x sem demora. Isso que o professor Jonathan falou é impressionante, são coisas rotineiras nossas, né? Só que a gente está tão preocupado em evitar essa contaminação, fazer as coisas rápidas e aquela agonia, que coisas que rotineiras, que avaliação clínica, que é fundamental nesses pacientes, a gente acaba perdendo essa sensibilidade em relação principalmente à intubação seletiva, né? E olha, o que o Jonathan falou realmente, isso é realidade. Introduz muito tubo, né? Vai estar no 28, no 30 e a expansibilidade torácica assimétrica. Na hora a gente vê. Então, com certeza, o que ele falou nós já pegamos lá na nossa rotina, claro, sempre avaliando, né, a clínica, mas isso que ele falou é impressionante, que você vê que o ambiente muda, mas os problemas são os mesmos. Perfeito. A gente tem visto que esses pacientes, eles têm passado até 20 dias, né, independente de ventilação mecânica. Vocês têm esperado, claro, a melhora do quadro, mas negativar o teste para COVID para iniciar o desmame e, em sequência, a extubação ou não? A melhora clínica já tem tocado o desmame? Bom, o nosso serviço, com certeza, a gente já veio a melhora clínica, já começa a tocar o desmame, né? Tanto que a gente está fazendo também, como já foi falado até na parte ventilatória, a ventilação protetora desse paciente. E uma das técnicas que nós estamos usando demais agora é a pronação. Ele está pronando o paciente bastante. É uma estratégia protetora ao pulmão desse paciente,
Se o paciente está com uma FO2 acima de 60, uma PF abaixo de 150, a gente não vai pensar duas vezes. A gente já vai pronar. Então, a pronação agora é fundamental como estratégia protetora para evitar a distensão alveolar daqueles alvéolos sadios. Porque o que acontece é isso, né? Aí já começa a fazer a expansão, depois começa a fazer o recrutamento. Sabemos que isso aí vai causar lesões, é uma iatrogenia, vamos dizer assim, né? Mas é claro que a gente tenta evitar o máximo possível. E eu já percebi também que nesses pacientes com COVID, muitos deles têm a complacência boa, né? Muitos deles. É a diferença de pegar aquela SARA, né, que você ventila pulmão duro, claro que vai depender de cada paciente, mas os perfis dos pacientes que nós estamos pegando, a complacência é muito boa. Então a gente calcula o driving pressure, né, é menor do que 15, titula uma PIP ideal para ele, e ponto final. É muito mais fácil ventilar esses pacientes, que eu acredito que é o tipo 1, né, que é mais tranquilo de se ventilar do que o tipo 2, que já desenvolve aquela SARA mais agressiva. Então, a gente caiu aqui em dois assuntos importantes, né? Mais uma vez, um pouco mais específico na ventilação protetora e também falando de desmame, né? Primeiro, do desmame, tá certo? A gente tem muita experiência com SARA, tá certo? E assim como na SARA, não por COVID, a gente tem uma recuperação arrastada, a gente tem a fase inflamatória, a gente tem a fase de remissão da doença. No COVID também não é diferente, tá certo? Principalmente quando a gente fala do fenótipo H, tá certo? Então, por ser uma doença arrastada, tá certo? A gente já espera que muitos pacientes vão ter um tempo de ventilação mecânica prolongado, tá certo? E aí, a gente pegando inicialmente, tá certo, em relação a ajustes, de fato, quando a gente tem o paciente low, tá certo, as PIPs não são elevadas, certo? A gente tem que até ter cuidado com isso, porque no paciente que tem complacência adequada, se você aumenta muito a PIP, você causa problemas hemodinâmicos, e muitos já vão estar às custas ali de drogas vasoativas pelo próprio processo de indução, de curarização, tudo isso desestabiliza a hemodinâmica do paciente. Então, de fato, o doutor Celiandro falou bem aí do ajuste da PIP casado com o ajuste da FO2, tá certo? De acordo com a saturação do paciente, para então a gente poder indicar outras medidas como a ventilação prono, tá certo? E aí, para o paciente que já tem um fenótipo de SARA mesmo, do pulmão pesado, de muita consolidação, de um comprometimento pulmonar muito grande, então, é necessário, de fato, fazer a titulação da PIP, tá certo? Geralmente, faz uma manobra não máxima, manobra máxima desses pacientes não é recomendada, tá certo? Não tem trazido bons desfechos, mas seria um submáximo, tá certo? O que tem sido preconizado é levar até 20, no máximo 22 centímetros de água, PIP, e fazer aquele decremento de 3 em 3 centímetros de água, observando onde a gente obtém a menor driving pressure, tá certo? E aí ajusta, tá certo? E aí a gente vai ver nas diretrizes que até pede para colocar 2 centímetros de água acima, né? Também tem essa indicação. E aí, especificamente em relação ao desmame, tá certo? Até pelo próprio perfil nosso aqui no Distrito Federal, a gente tem tido poucos casos, tá certo? Para extubação. Eu tenho de uma colega, tá certo? Até conversei com ela antes para saber, falei, fulana, como é que foi aí a experiência de extubar a paciente, mas a gente já adianta, que foi a extubação de uma paciente que estava em paliação, então foi uma extubação paliativa, tá certo? Logo em seguida foi a óbito, o que na verdade foi um desafio, é você fazer a extubação sem se contaminar, tá certo? Esse é o que da questão, certo? Quanto a decidir pelo desmame, tá certo? A gente tem aquela regrinha lá das nossas diretrizes de que a causa base tem que estar solucionada ou controlada, tá certo? Então, para quem estiver aí na linha de frente e começar a ver os casos que estão evoluindo, observar, tá certo? Como é que está o comportamento da tomografia de tórax, tá certo?
dos exames laboratoriais, tá certo? E se está dando sinal de estabilidade, certo? Tem muitos... tem começado aí a surgir novos e novos exames, na verdade, exames rotineiros, mas que tem começado a se notar que estão presentes nesses pacientes, linfopenia, de dímero alto. Então, a gente tem que observar todo esse contexto para poder iniciar, tá certo? Ótimo. Como o professor Jonathan falou, o tipo 1, o tipo low, né? O problema dele é mais vascular, né? Tem um distúrbio de coagulação, não é ventilar. Então, recrutar para ele, você vai estar até correndo risco de lesar mais esse pulmão, né? Você falou que está fazendo recrutamento submáximo, né? Mas também alguns guidelines têm falado na PIP Table. Eu sou a favor também de submáximo. O que você tem feito, Celiandro? Eu estou achando bacana esse convívio nosso aqui, porque realmente a gente está falando as mesmas línguas, né? Impressionante que um setor trabalha parecido com o outro, ou seja, nós estamos seguindo um caminho correto, graças a Deus, né? Realmente a submáxima que nós usamos, né? A do Arnett, né, que é aquela do Table, né? Aquela lá, normalmente, foi feito alguns trabalhos que não foi repercutido bem as respostas, então nós estamos usando a submáxima, começando lá de 20, descendo 2 em 2 a 4 minutos, e verificando o driving pressure, né, que é a pressão platô menos a PIP, para ir vendo o volume, um volume adequado, né, um volume bom, volume corrente bom para o paciente, junto com um driving pressure baixo. Então, aí que a gente determina exatamente uma PIP ideal para esse paciente. Ótimo. Daqui a pouco a gente retorna para o contexto de extubação, mas é porque a gente falou em prona, eu não posso deixar passar essa questão da prona. Já tem se relatado até a realização da prona e o paciente fora da ventilação mecânica. Vocês têm feito, tem tido bons resultados, ou vocês estão achando que só está protelando a intubação? Posso falar, Jonathan? Você quer falar? Não, você ligou aí, fala que depois eu continuo, então. É que eu lembrei de um paciente imediato aqui. Nós temos um paciente obeso, né, que ele mesmo relata a melhora, ele dorme em prona, para você ter uma ideia. Ele está em respiração espontânea, em catéter nasal, só que a tosse dele é muito forte, então quando ele tosse, a gente está todo paramentado, morrendo de medo, mas faz parte da nossa profissão. E ele, incrível que ele relata, ele fica em prona 3 vezes por dia, e ele dorme em prona, ele é consciente, orientado, colaborativo, né? Ele está naquela insuficiência respiratória leve, uma dispneia leve, mas ainda está tolerando ainda, ele é um low, né? É obeso, mas ele é um low, mas está tolerando, e essa é uma experiência que nós estamos tendo lá, né? Fazendo prona também, paciente em respiração espontânea. Está dando um resultado muito benéfico. Ok. Muito bom. A posição prona, até eu estou usando praticamente, eu hiberno. Brincadeira, mas, assim, em relação à prona, eu vou falar o que eu penso, o que eu tenho vivido, tá certo? O que eu tenho lido, e vou ser sincero que parte da leitura que eu tenho feito não tem respondido algumas questões, tá certo? E aí talvez os doutores possam complementar. Então, de fato, os pacientes em espontânea, tá certo? Eles estão se beneficiando. Tenho alguns casos lá em Santa Maria, nos pacientes no PS-Covid, que a gente está pronando, e tem dado certo, tá bom? Mas, de fato, já houve um caso que a gente pronou e talvez tenha protelado, tá certo? Mas e aí a gente coloca também os perfis, tá certo? Pessoas mais jovens, com mais reserva respiratória, tá certo? Tem melhor prognóstico, de fato. E aí, a pronação que a gente fez foi uma senhora de 74 anos, tá certo? Já um procedimento difícil, uma barriguinha ali saliente, tensa, não defecava há 3 dias, e, de fato, assim, mesmo nela, a gente percebeu como com
com a máscara não reinalante a 10 litros por minuto, tá certo? Ela estava ficando ali, batendo na trave nos 90, tá certo? E estava taquipneica, que a gente pensou, vamos fazer alguma medida por ela, tá certo? É porque a equipe não queria, naquele momento, entubar e queria tentar algo a mais. Então, a gente pronou, e, de fato, isso era por volta de 11 da noite, e a intubação mesmo só foi ocorrer no dia seguinte, se não me engano, à tarde, eu já não estava lá. Mas ela dormiu, e no mesmo momento, até a gente vê na literatura, que a melhora da oxigenação é quase imediata, tá certo? E foi a gente pronar com aquele Trendelenburg invertido também, né? Vamos lembrar que a gente já via a saturação, ela ficou ali, dormiu em 98, e a frequência respiratória caiu de 33, 34 para 22, tá certo? Então, assim, foi um caso de sucesso, mas a gente tem que pesar também as comorbidades. Paciente que já estava com outros órgãos ali sofrendo, tá certo? Mas, de fato, agora, a dúvida específica, porque os pacientes que a gente tem pronado são os do low, porque estão em ventilação espontânea, não é verdade? Do fenótipo L. E assim, se a gente for pensar na fisiologia da gente pronar um paciente em SARA, a gente vê que não se aplica tanto, tá certo? Então, também deixo aí para vocês. Eu acredito que o benefício que a gente tem tido, tá certo? Primeiro, imediato, quando a gente pensa na fisiologia e anatomia do pulmonar, formato do pulmão, distribuição da ventilação, distribuição da perfusão. Mas a pergunta que eu faço é que também seria um papel preventivo, pelo fato de você estar diminuindo o estresse que fica sendo imposto no pulmão quando o paciente está em supino, que só o fato de estar em supino a gente sabe que reduz a capacidade residual funcional, tá certo? E por causa disso o paciente precisa aumentar a frequência respiratória. Então, acredito que possa ter um benefício desse tipo, porque a gente sabe que o paciente, ele se autolesiona quando ele está em esforço respiratório constante, tá certo? Então, eu acredito ter esse papel, mas muita coisa vai vir, tá certo? Ou refutando, ou dando mais embasamento para a gente ao longo desses dias e semanas aí que estão por vir. Leandro, esse paciente com pulmão já no fenótipo 2, aquele pulmão de SARA, a gente aqui no Brasil tinha muito essa cultura de recrutar, né? A gente não tinha a cultura de pronar. E agora a gente tem visto, do mesmo modo que o professor Jonatas tem apontado o ponto de vista dele, a gente tem visto também benefícios com esses pacientes. Quando vocês pronam lá, vocês estão optando primeiro por pronar, ao invés de recrutar, e quando prona, esses pacientes estão ficando em média quantas horas pronados? Excelente pergunta, professora. Então, a questão nesses pacientes com o RAI, né, que é a SARA mesmo agressiva, primeiramente, a gente vai titular uma PIP, né, fazer uma expansão titulando uma PIP, né, primeiramente que a gente faz. E a gente vai observando, né, se essa SARA é grave, uma relação abaixo de 150 do PF, a gente já entra com a pronação. A pronação, tem alguns protocolos da Sobrafir, da AMIB, que agora a pronação, vamos dizer, é uma estratégia protetora ventilatória que a gente tem que adotar, porque a gente não sabe exatamente como vai ser evoluído essa doença SARA com a COVID, né? Então, a gente já entra com a estratégia protetora ventilatória, e realmente deu resultado. Há um mês atrás, quando a gente achava que o COVID ainda não fazia distúrbio de coagulação, né, troponina elevada, nós pronamos um paciente e a troponina elevou e infartou. A gente achou que era prona. Aí, imediatamente, isso foi 3 horas da manhã, para você ter uma ideia. Imediatamente, a gente colocou ele em decúbito ventral novamente, dorsal, novamente, e achando que era né, a prona. E, na verdade, daí saiu um artigo depois de 2 dias que o COVID ele altera a coagulação, né, aumenta a troponina, pode causar infarto. Então, aí eu falei, cara, por que não deixamos? O tempo de prona, que normalmente a gente deixa, é de 16 a 20 horas. E a cada 2 horas a gente coloca aquela posição de nadador, né? A gente vai colocando posição de nadador para evitar também escaras, edemas e tudo mais.
Então, realmente, a gente deixa 16 horas, em média, nós deixamos, depois nós retornamos para a posição em decúbito dorsal. E dependendo também o espaço de tempo, né, da gasometria que nós vamos coletar, se atingir uma PO2 acima de 10 milímetros de ganho, né, milímetros de mercúrio de ganho, então já é um bom resultado, a gente vai deixar ele em prona durante 16 horas. Então a gente calcula ou aumento de 10 milímetros de mercúrio de PO2 ou o aumento da PF acima de 20 pontos. Aí a gente está vendo que está tendo um benefício. Por isso que é complicado a gente determinar um paciente só, porque a gente vai ter que esperar, né, a resposta do paciente à nossa conduta, né? A gente está determinando isso e realmente tem resultados muito satisfatórios. Aí nós voltamos de posição prona para posição dorsal, né, durante 6 horas, e fazemos mais uma prona novamente durante 16 horas. Então essa é a recomendação, né, tanto para a Sobrafi como a AMIB. Então a gente está seguindo aí os protocolos, né, para ter um embasamento científico, né, então, e está dando resultados satisfatórios. É claro que, como o professor Jonathan falou, que realmente vai depender muito da comorbidade, né? Igual aquele paciente meu que ele está em respiração espontânea, aí ele tem 35 anos de idade, né? E o principal fator dele é a obesidade. Ainda não tem hipertensão, não tem nada disso. Então, vai depender muito da comorbidade de cada paciente. Ótimo. Eu vou tentar responder aqui, vou compartilhar a tela aqui para responder a pergunta da Daniele. Ela perguntou se é o procedimento de intubação que pode causar a embolia ou a trombose, né? Daniele, esse aqui é um artigo também de 2020 que ele foi avaliar. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Estou vendo. Ótimo. Esse é um artigo que avaliou 183 pacientes positivos para COVID. E aí foram avaliar alguns marcadores de coagulação, tanto nos pacientes que sobreviveram, quanto aqueles que não sobreviveram. E aí foram ver que esses marcadores, tempo de protrombina, fibrinogênio, estavam todos alterados. Então, afirmando que ele tem, de fato, algum distúrbio de coagulação. E aí existem vários mecanismos que podem estar envolvidos, que não se sabe ainda qual exatamente. E aqui é um outro artigo que fala que também avaliou 12 cadáveres que foram avaliar a parte macroscópica do pulmão desses pacientes. E aí observaram que uma superfície irregular do pulmão e embolia pulmonar, que está aqui, ó, e uma trombose venosa também pulmonar. Tá? Então, a doença em si que leva esse distúrbio de coagulação e a ocorrência de embolia e de trombose, não é o ato de intubar, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Tem mais uma pergunta aqui também, a Daniela perguntou, tem uma pergunta da Maria Anunciação. Ela está perguntando para o paciente asmático, o procedimento é o mesmo usado para o paciente que tem a SARA, síndrome de desconforto respiratório? Quando se trata de ventilação mecânica, a própria diretriz ela já direciona com relação aos melhores parâmetros para esse perfil de paciente, que é diferente do de SARA, tá bom? Querem contribuir, professores? Sim, a questão de ter um paciente com um problema mais obstrutivo, tá certo? Sobreposto a uma SARA, de fato complica a ventilação, tá certo? A gente vê que às vezes a gente tenta seguir a risca, tá certo? O que diz o manual, e aí quando a gente tenta ventilar o paciente, nem sempre é possível, aí tem a ver justamente com essas questões. O que a gente tem que priorizar, tá certo? É sempre a proteção do pulmão, tá certo? Sempre a proteção do pulmão, e lembrar que a gente tem aí o direito à hipercapnia permissiva, tá certo? Então, nem sempre a gente vai estar querendo sempre resolver o problema da hipercapnia, também nunca querer ventilar para manter pH na faixa ideal, tá certo? De 7,35 a 7,45. A gente sabe que nosso sistema tampão, né, de controle do pH, ele não é para ser perfeito, ele é para evitar grandes variações, tá certo? Então, quando a gente
pega um paciente seja o asmático que tem crises constantes, seja o DPLC mesmo, decorrente de enfisema pulmonar, por exemplo, se for um paciente clássico, a gente vai ver já um PCO2 mais alto basal, e a gente precisa conhecer isso para não querer lavar um PCO2 que ele já está acostumado, tá certo? E observar o bicarbonato também. Então, casando isso, a gente tentar fazer a ventilação protetora, visando sempre o controle da situação, não é a resolução. A gente tem que entender que a gente tem um problema agudo ali, de exudato, de inflamação em vigor, tá certo? E até então, tá certo? Tem que ser priorizado isso, tá certo? Porque senão a gente só vai aumentar a inflamação no pulmão do paciente e aumentar a lesão. E aí depois a gente vem para outras comorbidades que requerem ventilação específica, tá certo? Ótimo. Gente, o tempo voou. Acho que o único assunto que a gente ainda não falou, do que foi proposto, foi com relação à reanimação. Então, eu vou direcionar para vocês. Já tem se falado com relação a não ventilar, né, não ambusar. Eu sou da época do Celiandro e não queria assumir, mas que a gente ainda fala ambusar. Mas e aí? Como que está sendo o procedimento de reanimação? Quando tem a parada em prono, tem voltado para supino ou tem reanimado em prono? Olha, eu posso falar com essa aí já, John? Pode falar. Olha, é claro que a gente não tem como comprimir o tórax em prona, né? Não tem nem como. A gente tem que... Imagine o desespero nosso. O paciente entubado tem uma parada cardíaca em prona. É muito azar, né? É complicado. Mas a gente tem que tirar imediatamente, você tem que cuidar para não desconectar o ventilador do tubo, para não ter o aerossol, né? Soltar o aerossol. E também voltar o paciente para imediatamente comprimir o tórax dele, né? Agora, tem uma, assim, na American Heart Association, eles preconizam, né, na intubação, você jamais conectar no ventilador mecânico, né? A ventilação com a compressão torácica. Quando o paciente é intubado, assim, quando não tem o COVID, normalmente a gente vai fazendo a compressão torácica assincronicamente a ventilação. A ventilação a gente adota aí 10 ventilações por minuto, né? Isso na bolsa máscara. Só que esse paciente tem COVID. Então, por que a gente não coloca o bolsa máscara? Porque ele vai liberar aerossol. E aí você vai colocar no ventilador mecânico, vai manter no ventilador mecânico. A gente sabe que na compressão torácica vai dar uma tremenda de uma sincronia no paciente na ventilação. Mas aquilo que eu falo, ou você desconecta e libera o aerossol, liga o ambu e vai manuseando, ventilando manual mesmo, liberando um monte de aerossol, ou você deixa no ventilador, conectado o paciente no ventilador e vai comprimindo o tórax. Esse é o ideal agora. O modo, deixa VCV e zera PIP? Ou isso, zera PIP para não ter, né, barotrauma e tudo mais. Mas mesmo assim, vai ser uma ventilação bem precária, vai ter uma sincronia tremenda, porque a máquina vai entender que aquela compressão torácica dispara a válvula INS, e aí vai liberar a válvula INS, ventilando o pulmão e ao mesmo tempo está comprimindo. Vai ser né? Mas é o que a gente tem agora. Né? E desliga o alarme de pressão para ter paz. Com certeza. Chama o físio, né? Professor Jonathan. Exatamente. Continuando aí, tem um problema que eu vejo, principalmente nessa nova aí fase que a gente está de reanimar o paciente sem desconectar. Inclusive, hoje, como todo mundo é suspeito, todo mundo vai ser reanimado sem desconectar. Ninguém quer desconectar, é verdade? E, de fato, o PIP zero. E uma questão, assim, que a gente vê sobre deixar o ventilador o menos sensível possível, né? Só que o que eu vejo na prática é que não adianta, porque vamos supor que o máximo do ventilador seja 10 centímetros de água. Não tem jeito, a compressão vai disparar o ventilador, certo? Então, o que a gente tem que lembrar é que a ventilação, numa reanimação, é o menor problema, certo? A ventilação é o menor problema. Na verdade, a própria compressão, ela faz o ar entrar e sair, não é verdade? Então,
o ventilador tem que ser ajustado para atrapalhar o mínimo possível, tá certo? Lembrar até que quando é espontânea, a gente já dispensa hoje respiração boca a boca. Se parou na rua, é só compressão, e isso é o que, a compressão feita com qualidade é o que salva a vida hoje, tá certo? Não é a ventilação boca a boca, não é a oxigenação, mas aí, tendo no ambiente controlado, no ambiente do hospital, aí sim, a gente precisa oxigenar o paciente, e é como quando a gente vai se preparar para a intubação, é a máscara ali para oxigenar, não é para ventilar, tá certo? Então, a gente pensa nisso. Esse tempo de muita publicação, eu cheguei a ver alguma coisa que orientava em prono ainda algum profissional colocar o braço debaixo do paciente para estabilizar a caixa torácica. Então, você vê tanta coisa que a gente tem que saber, ter um filtro mesmo, né? Filtrar aquilo que está sendo publicado. Bom, faltamos 3 minutos, já deu nosso tempo. Eu queria agradecer ao professor Celiandro, sempre é um prazer enorme ficar compartilhando conhecimento com você. Professor Jonathan, foi um prazer conhecê-lo. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu quero agradecer também, agradecer a essa equipe aí que fez esse evento maravilhoso nesses momentos de Covid, né, de quarentena, para a gente ter uma rotina um pouco mais diferente. E também, claro, com o maior prazer aí estar com a minha colega, uma colega de trabalho, né, desde a parte docente, enquanto a parte também de assistência. Agora não está mais tendo assistência, né, Virus? Eu estou supervisionando estágio lá no HFA com os meninos. Então tá bom. É bom que não perde a mão, né? Não. Isso é muito importante. E quero também agradecer aí a presença aí do Jonathan, conhecer o Jonathan aí, parabéns, Jonathan, pelos seus conhecimentos, e se precisar de algo, estou à disposição, e aproveitando também a divulgar meu canal do YouTube, né, Minuto da Terapia Intensiva, que eu estou desenvolvendo um canal nessa quarentena, e agora estou pegando o gosto disso, né, então estou fazendo algumas videoaulas, e desde a parte ventilatória, da parte de prona, da parte de ambu, a ventilação manual, tudo direcionado agora ao Covid, né? Porque quando a gente tem o treinamento tutorial no hospital, aí eu já repasso também ao meu aprendizado aí das novidades que está surgindo, cada dia surge uma novidade diferente em relação ao nosso tratamento nesses pacientes. Valeu, pessoal. Também agradecer pela participação, pela oportunidade de conhecer esses fisioterapeutas maravilhosos que estão aí comigo nessa mesa. Já anotei aqui a sua conta para seguir, para curtir, para compartilhar. Tá beleza, doutor Celiandro? E eu vou dizer que, de certa forma, pega um pouco de surpresa, tá certo? Mês passado teve aquela live, né, aquele simpósio de ortopedia, tá certo? E eu assisti, eu tô aí pingando em outras áreas, porque conhecimento a gente tem que estar sempre buscando, né? E vocês bem sabem que na terapia intensiva sempre vai vir um paciente neurológico, vai vir um paciente ortopédico, o reumático, vai vir de tudo. Então, doença crítica não escolhe, né? E como é que se diz? E aí eu me voluntariei, né, com o nosso aluno aí, discente Diego, tá certo? E ele, beleza, professor, eu te comunico. Ele veio comunicar uns dias atrás, eu, na maior correria, finalizei o mestrado recentemente, tenho um orientador no pé, mas graças a Deus foi muito bom, realmente passou muito rápido, tá certo? Até queria que tivesse um pouquinho mais aqui com vocês, tá certo? Um aprendizado muito grande, ter ouvido aí a opinião também do Dr. Ceilando em relação à reanimação em prono, tá certo? Vou ser sincero que, como vocês sabem, né, as evidências estão mudando todo dia, a gente tem novidade, né? Eu vou dizer que há 2 dias atrás eu assisti um vídeo de atualização que era reanimação em prono e eu já estava preparado para fazê-la, tá certo? E aí, de repente, eu escuto contraditório, é sempre bom poder ouvir as opiniões, tá certo? Isso mesmo, e obrigado mais uma vez, pessoal. Doutores, nós somos a última mesa, a gente pode ficar aqui até meia-noite tranquilamente, não tem pressa não.
Desculpa, eu queria só finalizar umas perguntinhas, porque assim, pelo que eu vi de vocês aí, a questão da ausculta, né? Uma das perguntas. Eu tive um relato de um aluno em estágio que colocou uma luva para poder fazer uma ausculta no paciente, né? Para tampar lá o diafragma do esteto, para poder tentar não se contaminar em relação a isso. O que vocês acham em relação a isso e como poderia me garantir, existe alguma forma de garantir 100% depois que eu possa fazer uma forma de esterilizar meu esteto que esteja totalmente livre? Diego, já abri aqui o microfone, mas o pessoal pode falar em seguida. Não, eu só vou falar porque o Diego está preocupado, porque ele comprou o Litman, o mais top da galáxia. E aí ele está preocupado com o Litman dele. Então está explicado. Mas então, Diego, de fato, na prática, a gente costuma proteger nosso esteto, principalmente se é nosso, tá certo? Porque muitas vezes o paciente tem o dele lá na beira-leito para ser utilizado, mas quando é nosso, a gente protege ele e só falta botar máscara, tá certo? E o que acontece? Nossas mãos a gente considera extremamente contaminadas. E aí, nesse ato de pegar o esteto, colocar nos ouvidos, às vezes o ouvido está até protegido com a touca. Tudo isso, a chance da gente se contaminar é muito alta, tá certo? Então, de fato, a ausculta é algo que determina a conduta, tá bem? Principalmente em relação a mudanças de decúbito, mas acaba que fica limitado mesmo, a gente acaba dependendo também dos exames de imagem, que tem que ser um pouco mais intensivo nessa galera agora que a gente está nessa fase. Embora também tem um contraditório em relação, porque se você pensar o quanto de pacientes que vai estar fazendo tomo, entre um paciente e outro tem que ter a higienização do local também, tá certo? Então, são muitos aspectos a mais para serem considerados. Mas eu também tenho optado pela não utilização do esteto, tá certo? Nessa fase. Alguém pode pensar diferente e ter estratégias aí de como se proteger melhor. Se tiver, agrega, viu? Então, viu, Diego, o negócio é o seguinte, você vai ter que jogar teu esteto fora, agora já foi, já contaminou, já não presta mais. O lítio vai fazer o quê, né, cara? Brincadeira. A gente, no caso do Covid, né, realmente a gente está evitando o uso do esteto, né, evitando. Mas pode ser que tenha momentos que é necessário, como, por exemplo, uma expansibilidade torácica assimétrica, para você analisar a ausculta pulmonar para ver se realmente aquela intubação, né, está seletiva, né, está com entelectasia, é uma confirmação clínica, tá? Mas aí já pede a radiografia, né, tudo mais. A gente usa também para desinfectar, né, o estetoscópio, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né, que ela é mais fidedigna do que o álcool em gel, tá? Ela mata o vírus Covid em 30 segundos, sendo que o álcool em gel já foi comprovado até pela Anvisa, mata o vírus, o Covid, em torno de 5 a 10 minutos, então demora um pouco mais. Então, se a gente começar a falar muito disso, aí a população fica mais amedrontada. Então, a gente sabe disso, né? Tá na Anvisa, tá no Ministério da Saúde também, falando sobre o álcool em gel e o peróxido de hidrogênio, né? Mas assim, se não for Covid, né, a gente usa, eu uso muito, é uma das minhas ferramentas prediletas, é o estetoscópio. Mas a gente usa, mas sempre sair do leito, desinfectar ele, sempre. Isso é igual, né, é uma rotina, porque senão você pode fazer uma infecção cruzada, né? Você pode contaminar o outro paciente que não tinha uma bactéria, um vírus, né? Então, tomar muito cuidado quem usa esteto. Então, essa é a regra. Agora, o Covid, realmente, a gente é muito, né? A gente fica muito tenso desde a contaminação e tudo mais, então a gente acaba não usando. Mas se usar, tem que ter todos o perfil aí de desinfectar esse estetoscópio, né? Evitar outro ambiente e tudo mais. É bem complicado quando a gente está num ambiente de Covid.
Doutora Mais alguma Verusca? pergunta? Não. Lógico. Eu não ia pôr meu Litman, não. Ó, Não. aqui. É ruim, hein? O paciente vai usar, eu vou usar prêmio. Não, é assim, porque eu achei um absurdo, né? O meu colega falou que estava usando látex no diafragma do esteto para poder auscultar o paciente. Eu falei, cara, eu não faria, né? Mas cada um é cada um. Mas, Senhores, o Diego, culturalmente, acho que os professores da falar, a gente tem o costume de colocar a luva assim no esteto. Antigamente a gente utilizava isso sim, para evitar esse contato do nosso esteto com o paciente, minimizar o risco de contaminação e depois do uso assim ainda fazer a higienização. Isso acontece sim. Até lembro, desculpa interromper, doutor Celiandro, até lembro na época da residência, 10 pacientes para atender, eram 2 luvas, a gente cortava cada dedo, era uma proteção para o esteto, tá certo? Então, saía do paciente, pelo menos a parte que entra em contato, então isso aí a gente fazia, só que o ideal, primeiro, é cada um ter o seu esteto, cada um ter no leito, e aí você pensa que é um esteto extremamente contaminado, e você está lá, vai para o ouvido de 50 pessoas e vai para o seu também, às vezes você vê até cera, lá no... Então, muito cuidado. É verdade mesmo, verdade. Então, por esse motivo que eu tenho o meu esteto. Para mim, o estetoscópio é igual a escova de dente, cada um tem a sua. Eu já peguei também. Isso acontece muito, sabe onde? Na UTI neonatal. A UTI neonatal tem muito estetoscópio pendurado no leitinho de cada criança. Então, tem muito disso. Eu era também intensivista neonatologista, mas aí eu continuei fazendo a parte de adulto, mas lá tinha muito disso, e como o professor Jonas falou, que realmente contava cera, e otite era frequente lá. é complicado mesmo. Lá no estágio que nós fizemos lá, cada um tinha seu esteto, né? Eu tenho 3 estetos, né? Da Premium. Não, da Premium. Aquele mais simplesinho, ganhei de presente. Agora o meu Litman é meu Litman. Se eu olhar muito para ele, eu até brigo. Doutores, a conversa aqui ficaria até horas, porque é um assunto muito prolongado, existe 1000 perguntas ainda, né? Mas assim, queria agradecer demais a presença dos senhores. Desculpa, né, professor Jonathan, 2 vezes, né? Uma por não estar presente na aula de hoje, né? O professor Jonathan estava dando aula, saiu da aula para vir correndo aqui para nossa live, né? E peço até desculpa por não estar assistindo a sua aula, professor, mas prometo que vou assistir a gravação dela. E Justifica não, hein? Justifica não. E desculpa também o tempo, né, de resposta, né? Eu demorei um pouco mais para poder também te responder. Prometo aos senhores que os próximos vocês podem deixar que eu chamaria com mais antecedência. O professor Celiandro, grande parceiro nosso aí, toda vez que eu convido ele para participar de alguma coisa lá no ICESP, ele topa de antemão. Doutora Verusca também, traidora, abandonadora de lar, né? Mas todo mundo sabe que a gente tem que crescer para o melhor e tomar que essa sua nova jornada te traga muito mais frutos e mais credibilidade. Você continua crescendo como profissional maravilhosa que a senhora é, e também nunca deixou de nos atender, mesmo não estando mais na instituição. E qualquer coisa pode contar com a gente, né? A gente aqui dos centros acadêmicos, né? Porque somos um grupo representando Brasília toda, né? E hoje estamos aí com mais de 20 estados nesse simpósio, né? Ficamos até surpresos, né? Nosso segundo simpósio, e nos 2 simpósios teve mais de 20 pessoas, mais de 100 pessoas online, e vendo como é interessante que alguns alunos realmente querem aprender, querem fazer diferença, porque tem umas pessoas que só se formam, né? Isso não é suficiente, tem que estar sempre se atualizando. Então, brigadão a todos mesmo, e qualquer coisa precisar, estamos aqui para divulgar, para ajudar, para partilhar, tá bom, doutores? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Diego. Parabéns pela iniciativa aí, com toda a equipe que está com você. Valeu, doutor. Parabéns aí por esse evento aí, o evento da online, fisioterapia online, agora a inovação, né? Uma última pergunta aqui, rapidamente. Se a luva protege a mão, por que não protege o esteto?
Por isso que a gente utiliza ainda. É por isso que a gente utiliza. O que eu tô falando? Você que tá contra essa luva com esteto, pô. Né? No Covid, jamais. Obrigado, doutores. Entra na sala aí, João. Pode ir assim.